Então, enfim, voltando aqui. Notícias de IA, tá? OpenAI. Essa já tem um tempo atrás, mas eu tava guardando ela pra falar junto com outra. OpenAI suspende conta da ByteDance, dona do TikTok, após descobrir que a empresa estava usando o GPT-4 para treinar seu próprio modelo de IA. O Project Seed da ByteDance estava usando a API do GPT-4 em quase todas as fases do desenvolvimento, incluindo o treinamento e avaliação do modelo, o que viola os termos de uso da OpenAI. Em documentos vazados, os funcionários da ByteDance discutiam como encobrir as evidências e dessensibilizar os dados, com o projeto frequentemente atingindo o limite máximo de acesso à API. As informações são do site The Verge. Eu não trouxe a notícia do The Verge, eu trouxe uma BR. Mas como a gente já tá falando muito, eu até não vou entrar em detalhes. Em resumo, o que essa notícia tá dizendo, tá? O TikTok queria desenvolver uma IA parecida com o GPT-4. E o que eles estavam fazendo, e que daí não sei se vocês sabem como é que desenvolve esses modelos, mas super em resumo, eles precisam de muitos dados para colocar esses dados lá dentro. E daí eu sempre dou o exemplo, assim, tu dá um texto e daí, sei lá, se tu tá fazendo um modelo para medicina, né? Tu vai dar o nome de uma doença e uma descrição da doença, dos sintomas. Vai dar o nome de uma doença e uma descrição do, sei lá, de... eu não sou médico, então, mas enfim, de alguma coisa relacionada com essa doença. Tu vai dar o nome de um tratamento e uma descrição do tratamento. E daí, aos poucos, tendo bilhões de dados e tal, e tu vai começar a dizer assim, me diga tal coisa. Aí ele vai dizer, e daí tu vai dizer assim, bom, isso é uma resposta boa. E daí ele vai mudar uns numerozinhos lá pra dizer que isso foi uma resposta boa. Não, isso foi uma resposta errada. Ele vai mudar uns numerozinhos pra dizer que foi uma resposta errada. E eles fazem isso milhares, bilhões de vezes, inclusive com muitas vezes contratando, a gente já falou isso, né? Pessoas precarizadas pra fazerem esse trabalho tedioso. Aprendizado de reforço, exato. Até que chega um momento em que a gente pode botar coisas que a gente não botou lá antes e por uma certa probabilidade ele vai estar gerando respostas que vão parecer corretas, se o treinamento foi feito bom, tá? Eu tô explicando isso pra vocês por quê? Porque o que o TikTok tava fazendo era assim, nós queremos criar a nossa própria IA, parecida com o GPT-4. Então eles, para gerar os dados, eles estavam falando com o chat GPT, eles estavam dizendo assim, eu preciso... Qual é a descrição desse objeto? E daí eles mostravam uma foto. Por exemplo, né? Porque o GPT-4 tem foto. Eles mostravam uma foto. Aí o chat GPT dizia, isso é um cachorro. Aí eles pegavam o modelo dele e diziam, foto, cachorro, é isso aqui. Mostra uma foto, isso é um gato. Daí eles botavam no modelo dele, gato, cachorro, gato, foto, é um gato. Esse texto aqui, isso é Shakespeare. Daí eles, ok. Então eles ficavam dando pro chat GPT, pegando a resposta e colocando no modelo deles. Eles estavam fazendo isso dia e noite, pagando uma assinatura e fingindo que eles não estavam fazendo. Então eu trouxe isso porque é engraçado. Isso aqui é briga de burguês, né? Isso aqui é burguês passando a perna em burguês. Isso aqui é a competição no capitalismo, né? Que nem o pessoal fala. Então daí o treinamento fica mais barato, porque tu não precisa pagar as pessoas. Até porque hoje, na minha opinião, o próprio ChatGPT, ele meio que subsidia o custo. Eu imagino que ele deveria até ser um pouco mais caro do que ele é. Eu tô tirando do cu isso, tá? Mas eu tenho quase certeza que eles gostariam que fosse mais caro o preço que eles cobram mensal. Eu não lembro quanto é que é, $20 mensal para usar o GPT-4. Eles devem ter um cálculo lá de quanta grana eles gastam. Tem notícias dizendo que eles gastam pra caralho. De quanto eles precisariam pra cobrar, talvez 30, 50, 100. E eles adorariam poder cobrar, mas eles precisam não ter os competidores, né? Aí é a competição no capitalismo funcionando. Aí o TikTok vai lá, beleza, eu vou te pagar e treinar o meu modelo. Aí tem isso, aí isso viola os termos da OpenAI e tal. E eles baniram a conta. E daí eu trouxe, assim, tipo, porra, o TikTok, né, empresa chinesa, os caras são mau caráter, os caras estavam roubando o modelo do ChatGPT pra treinar seu próprio modelo. Porra, esses caras, práticas anticompetitivas, foda, assim, porra, muito foda. E daí nós temos essa próxima notícia. Eu não vou ler tudo, porque inclusive isso é do New York Times e eles eventualmente vão me processar, tá? Mas o Times processa a OpenAI e Microsoft pelo uso de trabalhos protegidos por direitos autorais pela IA. Parece que o jogo virou, não é mesmo, OpenAI? Milhões de artigos do New York Times foram usados para treinar chatbots que agora competem com ele, afirma o processo. E daí eu acho que é muito legal isso, porque assim, NewYorkTimes.com.
O Times processa a OpenAI. O processo disso, tá? Mas então, a outra notícia que eu tinha trazido, mas eu não tenho tempo pra mostrar pra vocês também, é do MSN.com, tá ligado? Que é a Microsoft. Ainda não sei se vocês sabem, a Microsoft tem altos investimentos na OpenAI, por isso que eles estão sendo processados juntos. E eles usam o Bing Chat também. Então aqui, ó, vou ler os primeiros parágrafos e depois nós vamos conversar um pouco, tá? O New York Times processou a OpenAI e a Microsoft por violação de direitos autorais na quarta-feira. Quarta-feira, 20 e poucos de dezembro deve ter sido. Enfim. Abrindo uma nova frente na batalha legal cada vez mais intensa sobre o uso não autorizado de trabalhos publicados para treinar tecnologias de inteligência artificial. O Times é a primeira grande organização de mídia americana a processar as empresas criadoras do ChatGPT e de outras plataformas populares de IA por questões de direitos autorais associados aos seus trabalhos escritos. A ação movida no eu tava lendo em inglês e tá em português. Tribunal Distrital Federal de Manhattan afirma, parecia o Henry Bugalho, né? Tribunal Distrital Federal de Manhattan afirma que milhões de artigos publicados pelo The Times, foram usados para treinar chatbots automatizados que agora competem com meios de comunicação como fonte de informação confiável. O processo não inclui uma demanda monetária exata, mas diz que os réus devem ser responsabilizados por bilhões de dólares em danos estatutários e reais, relacionados com a cópia e utilização ilegais de obras de valor único do The Times. Também pede que as empresas destruam qualquer modelos de chatbot e dados de treinamentos que utilizem material protegido por direitos autorais do The Times. Eu vou ler até aqui. O resumo dessa história toda é que, assim, a gente já falou 1000 vezes na live antes. Esses modelos, eles foram treinados com scraping, que é, às vezes, traduzido como raspagem, né, dos dados. Isso quer basicamente dizer assim, eles vão na internet, copiam todos os dados que eles têm acesso, jogam para dentro do modelo e daí fazem isso, assim. Texto, isso aqui é um artigo jornalístico sobre um processo. Isso aqui é não sei o quê. E daí tem texto do New York Times. Nós vimos algumas lives atrás, e isso tá no vídeo do canal, que o nome é As IAs roubam e o capitalismo não tem resposta pra isso. É uma coisa tipo assim, tá aqui em cima. Vou ter que lembrar de linkar. Que tem truques que, inclusive, o Google, que é competidor da OpenAI e da Microsoft, conseguiu escrever num paper como fazer isso, que tem truques em que tu consegue fazer o modelo cuspir exatamente textos que estavam dentro do modelo. Porque existe uma, digamos, claim, como é que é a reclamação, enfim, uma afirmação que a OpenAI faz e que outras empresas que usam o modelo assim fazem, de que, tipo, não é os dados que estão lá. A gente, tipo, papou os dados, transformou eles numa coisa que é o modelo, e tem uma mistureba lá, tem uma coisa que não se parece com os dados. Não dá pra ver o artigo inteiro do New York Times. Eles deram um exemplo no artigo, o advogado lá da OpenAI disse que é tipo assim, um leitor do New York Times que lê todas as edições e daí ele é um jornalista que escreve as coisas. Porque ele é um grande conhecedor do New York Times. Isso não é copyright, né, violação de copyright, se a pessoa escreve que nem o New York Times porque ela leu muito o New York Times. Só que nesse modelo do Google, ele mostrou assim, nesse teste do Google lá, a gente conseguiu tirar textos não do New York Times, mas textos que estavam ali dentro. E o New York Times, no processo, pelo que eu entendi, ele tem exemplos de prompts que eles colocam no chat GPT e saía textos inteiros de artigo do New York Times. A OpenAI disse, mas vocês trapacearam, a gente não conseguiu reproduzir esses exemplos e tem que forçar muito pra que saia não sei o quê. Mas, enfim. Aí tem alguns precedentes de, por exemplo, de quando as coisas assim aconteceram antes, tá? Tem o Google Books, não sei se vocês lembram disso, acho que ainda existe o Google Books. Mas era um processo do Google de digitalizar vários livros e que a gente podia fazer buscas dentro dos livros, embora a gente não pudesse baixar os livros, mas daí eu poderia achar uma string lá, assim, tipo, uma frase que eu tô procurando, e daí ele ia dizer, tá dentro desse livro. E na época o Google foi processado, e isso foi, tipo, 2005, faz muito tempo, tá? Enfim, então a gente tá ficando velho, né, pessoal? 2005 faz muito tempo. O Google foi processado, e ele ganhou, no caso, porque o que eles disseram? Olha, a gente não tá disponibilizando os livros, a gente está disponibilizando um serviço de busca dentro dos livros. Isso, inclusive, cai dentro do Fair Use, que é uma doutrina que eles têm legal. Não é bem uma lei. É como se fosse uma regrinha que eles têm para dizer assim, tu pode quebrar o copyright, digamos, desrespeitar o copyright,
desde que tenha alguns ganhos sociais nisso e que não esteja substituindo. É bem mais complicado, não sou advogado, não vou saber explicar. Mas desde que uma coisa muito importante é que tenha algum tipo de ganho social e algum tipo de benefício que tu tá oferecendo com isso e que tu não seja um substituto do produto original. Então, a ideia seria que, tipo, o Google, por te deixar buscar lá nos livros, ele não estava substituindo o livro. E a mesma coisa que no YouTube, o Fair Use, os youtubers falam muito, que seria a coisa assim, tipo, eu toquei o vídeo do Mano Davin lá, uns vídeos atrás. Se eu tocasse o vídeo inteiro e ficasse aqui no canto, tipo, com essa cara, e daí acaba o vídeo, não fiz nenhum comentário, e o vídeo tem, tipo, o mesmo tempo do vídeo do Mano Davin, eu uso uma thumbnail parecida com a dele e só coloco esse vídeo ali. Provavelmente, eu me apropriar do conteúdo dessa maneira não transformou isso, não adicionou nada e substituiu o original. Porque se alguém quiser assistir, só olhar pro Mano Davin ali e ignorar que tem um magrão aqui, ele pode assistir esse vídeo, tirar exatamente o mesmo resultado e eu substituir o vídeo do Mano Davin. Então, eu não posso dizer que é um fair use. Agora, usar um trechinho pequeno, usar isso para fazer um comentário, trazer outras fontes, explicar, isso é fair use. Porque eu transformei aquele trecho, eu transformei aquilo numa coisa que é diferente, que a pessoa não vai assistir o meu vídeo e deixar de assistir o vídeo do Mano Davin, entendeu? Então, Google na época ganhou. Ganhou com esse tipo de coisa. Só que daí o que o artigo fala é que primeiro que a boa vontade, talvez, das cortes com as big techs não tá toda ali, embora a gente saiba como é que funciona essa questão dos interesses da burguesia. E segundo que, assim, é difícil tu dizer que talvez, às vezes, as pessoas não estejam usando esses modelos para escrever artigos muito parecidos, para se informar das notícias. E daí eu já acho que começa a ficar uma área meio cinza de se esses modelos eles não estão tentando substituir. Óbvio que eles não estão substituindo o New York Times. Mas eu acho que é um caso mais difícil de ganhar. Só que daí o que o pessoal acha no geral e o que eu acho que pode acontecer? O New York Times quer um trato. Ele quer cobrar uma taxa do ChatGPT, que nem eu acho que alguns outros veículos e provedores de conteúdo têm cobrado para que eles possam usar esse conteúdo, tá? E daí uma briga de burguês, que nem isso aqui também é briga de burguês, que nem eu disse, vira um trato entre burgueses. E daí, inclusive, tu bota isso na lei, e daí o que o Estado fez? Ele ajudou os burgueses a se resolverem, porque é isso que o Estado faz. Ele concilia os interesses da classe burguesa, tanto entre si, para não competir demais e não prejudicar os lucros, mas também com a classe trabalhadora, né? Deixa eu voltar aqui um pouco no chat. Eles devem aplicar algum encoding nos textos para alimentar o modelo. Daí eu não sei. Mas provavelmente, como esses modelos eles são baseados em open source, deve ter explicações disso, papers e tal. Tem muito youtuber gringo que faz esse React que não é fair use. Lembro do projeto dele de digitalização, eles são muito lisos, eles ganharam muito pegando dados por anos e não falando que usam, aproveitando o gap de anos de legislação e coleta de dados de privacidade. Até hoje fazem isso. Inclusive é um assunto que a gente tem trazido direto no canal, né? Faz sentido isso, né? Faz sentido que isso aconteça. Então eu trouxe essas duas notícias aqui. Primeiro para dizer, eles querem substituir o trabalho dos programadores. Estou imaginando que isso aqui é um corte só, né? E os burgueses estão brigando, tentando competir. Isso é a competição, né? Ver quem rouba mais do outro e tal, quem faz o produto melhor. Mas, no geral, acho que... Eu falei um tempo atrás que vai ter que ocorrer uma nova legislação de direitos autorais que leve essa questão da IA em consideração. E provavelmente, todos os burgueses vão fazer um grande trato e tal, pagar um pro outro e tal, porque ainda tá gerando muita grana isso. E eles não querem, tipo, mexer muito no negócio e dizer assim, não, destruir os modelos. Isso eu acho que é OpenAI, assim, tipo, caralho, destruir os modelos, os magrãos são loucos. Isso tem um vídeo do Kyle Hill, eu sempre recomendo, deixa eu botar aqui na tela. Eu recomendo vocês sempre verem esse aqui. Eu não sei se tem um vídeo em PTBR que seja tão bom quanto esse, mas se tiver, vocês podem me recomendar, inclusive. Mas saca só, esse Kyle Hill aqui, ele é cabeludo e quase mais bonito que eu. Mas não chega a tanto. Então, esse ChatGPT Explained Completely, ele explica como eles treinaram o modelo, em bastantes detalhes até. E se não me engano, o tempo equivalente de trabalho para treinar esse modelo, digamos, as horas somadas de pessoas treinando o modelo, deu 300 anos. Tá?
Então, eu acho que se eles tivessem mesmo que destruir, o que eu acho que é bem improvável, eles vão preferir... Eles pagam... Tinha uma época que dizia que eles pagavam tantos milhões por dia pra manter o modelo rodando. Então, eu acho que a Microsoft pode pegar uns bilhõezinhos e tal e pagar por ano pra um monte de gente pra fazer isso funcionar. Mas óbvio que eles não querem. Acho que eles não querem porque, tipo... Provavelmente todo mundo vai começar a reclamar, por isso que o Estado vai ter que chegar e vai ter que dizer assim, ó, não, gente, pelo amor de Deus. É uma taxa, é uma porcentagem e não se fala mais nisso. Nada de ficar pedindo bilhões, pô. Deixa o empresário trabalhar, deixa ele roubar as coisas de boa, porra. Basicamente isso. Pior que eu acho que ele tem uma vibe de gostoso, sim. Eu não quero ser injusto com o cara. Sem leis sólidas, IA só vai aumentar o exército de reserva e jogar salários pra baixo. Mantendo o salário... Ah, entendi a questão dos roteiristas, né? Eu acho que a organização faz muito sentido. Enfim, eu sou otimista, gente. Eu vejo... Essas tecnologias, elas estão remexendo o mundo. A gente tem movimentos de extrema-direita, a gente tem tensões mundiais e tal, que estão remexendo o mundo. Eu sou otimista de que a gente precisa ter uma resposta dos trabalhadores. É o que a gente está tentando fazer aqui. Ah, esse sojado, maconheiro, cabeludo da TI, do metal aí, quer dizer que ele vai pegar essa revolução. Cala a boca, sai do meu canal, não sei o que tu tá fazendo aqui, tá ligado? Se tu pensa esse tipo de coisa. Os trabalhadores vão ter que se organizar para resolver esses problemas. Isso aqui, a gente tá vendo, assim, um caldeirão de coisas que vão acontecer nos próximos anos e vai ser séria a coisa. Exatamente, o pessimismo tá razão e o otimismo dá vontade. Mas isso aí que eu tinha falado sobre...